Lucas, no capítulo 19, o versículo de número 10. Glória a Deus. Está escrito assim, Lucas 19, 10. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glorificado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos, adorando aquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Queridos, quero agradecer a Deus, tributar a Deus toda a honra, toda a glória, louvor e adoração por estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer ao nosso pastor Ivan Lima, que nos fez o convite para estarmos aqui, secretário-geral de missões. Obrigado, pastor Manuel. Obrigado, pastor Ivan, pelo convite, toda a secretaria de missões. Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Neto, pela confiança de mais uma vez nos permitir estar ministrando a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor João de Deus, anfitrião aqui da congregação Cristo Vive. Que Deus abençoe a todos, nossos companheiros de ministério. Agradecer minha família, minha esposa, meus filhos, aos irmãos da congregação que estão ali conosco também. Que Deus abençoe a cada um conforme a sua bondade e misericórdia. Queridos, nós estamos em um ano onde nos foi proposto pelo nosso pastor presidente desde o início, tematizado geralmente, num contexto geral, sobre salvação de almas. E isso é o ID que a igreja precisa fazer, é um mandamento, é uma ordenança, é uma ordem do nosso Deus, que Ele nos mandou fazermos. E nós estamos aqui em céu aberto para anunciarmos a palavra do Senhor. E eu acredito que o som deste aparelho, ele vai alcançar muito mais do que nós que estamos aqui. E aonde este som alcançar, eu acredito que Deus vai plantar uma semente nessa noite. Que a sua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. E o texto lido nessa noite, queridos, no dia que o pastor Ivan Lima me convidou para ministrar a palavra hoje aqui, esse texto já caiu como uma luva no meu coração, e eu já comecei então a entender o que Deus queria falar conosco aqui nessa noite. Nós conhecemos a história desse homem, a história de Zaqueu. E o último versículo dessa história muito conhecida é esse que acabamos de ler, que fala que o Filho do Homem, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele veio buscar, ele veio salvar aquele que estava perdido. Então ele veio para todos nós que aqui estamos, porque um dia todos nós estivemos perdidos também. Ele veio para toda a humanidade. Ele veio para todos aqueles que nos ouvem nessa noite através deste aparelho. Ele veio para cada um de nós, e Ele demonstrou por nós a sua graça, a sua bondade, o seu amor, morrendo por nós naquela rude cruz. Mas, queridos, eu não quero falar sobre Zaqueu nessa noite. Eu quero falar sobre o Filho do Homem, porque o alvo, o objetivo da igreja é alcançar vidas. O objetivo da igreja é salvar vidas através do poder do Evangelho. Não existe nada no mundo que seja tão poderoso, que seja tão extraordinário, que seja tão transformador como o poder da palavra de Deus. E quando nós olhamos para este versículo, quando nós vemos a palavra salvar, o Filho do Homem veio salvar. Quando nós percebemos essa palavra, nós entendemos qual é o plano, qual é o objetivo, qual é o alvo de Cristo, qual é o alvo do projeto e do plano de Deus para cada um de nós. É salvar, é resgatar, é redimir o ser humano da sua vida vil e pecaminosa, e sermos justificados e alcançados pelo sangue de Cristo. E quando nós paramos para pensar naquilo que o Salvador fez pelos pecadores,
quando nós paramos para observar o que o Salvador fez para que hoje nós pudéssemos estar aqui, nós precisamos ir um pouquinho mais para frente, dos capítulos posteriores, tanto de Mateus, ali a partir do capítulo 27, como Marcos, como aqui o Evangelho de Lucas, e também o Evangelho que escreveu João. Quando nós começamos a ver os últimos instantes da vida de Jesus, antes da sua morte e ressurreição, nós percebemos que o plano, ele é um plano completo, porque se Jesus tivesse morrido, mesmo sacrificado, mas se ele permanecesse morto, nós não estaríamos aqui. Então o plano não era apenas a morte, o plano era o sacrifício perfeito, a morte perfeita e a ressurreição eterna. Esse era o projeto, esse era o plano. E este plano, ele começa então com um brado nos céus, que nós podemos dizer que é uma mensagem profética, quando o profeta Isaías, em uma visão espiritual, em uma visão futurística, ele vê alguém gritando, dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso é uma mensagem profética, mas em uma visão espiritual, eu imagino do lado do trono direito de Deus, um ancião de dias, o príncipe dos céus. Ele tem olhos como chama de fogo, aleluia, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus pés são como latão reluzido saído de uma fornalha. Ele tem um cinturão de ouro sobre o seu peito, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então quando ele ouve aquele brado dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele se levanta do lado direito do trono, e ele se coloca de pé e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu irei. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. E ele vem a esta terra, e quando ele chega aqui, ele faz todo o processo que nós conhecemos. Eu vou acelerar um pouquinho. Ele faz todo o processo que nós conhecemos. Ele escolhe discípulos, ele faz a missão que lhe foi dada para fazer. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele perdoa, ele ensina. Mas quando nós chegamos na noite do jardim do Getsemane, quando nós chegamos na noite do jardim do Getsemane, nós começamos a perceber que as coisas não seriam tão simples. Quando nós chegamos, quando nós entramos com Jesus no Getsemane, nós percebemos que seria uma missão quase impossível. Só não foi impossível porque para Deus nada é impossível. Mas se nós entrarmos com Jesus no Getsemane, nós vamos perceber que a sua alma, como ele mesmo declara aos seus discípulos, a sua alma está angustiada até a morte. A sua alma está amedrontada por aquilo que virá. Os seus discípulos estão apáticos, estão pensativos. Getsemane significa lugar da prensa. Getsemane significa lugar aonde alguém ou alguma coisa será prensado. E quando nós lemos Isaías capítulo 53, no versículo de número 11, se não me falha a memória, a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo. Ele precisava passar pela prensa. E quando ele chega ali, ele leva os seus 11 discípulos, porque o 12º pegou uma bifurcação e foi fazer aquilo que deveria ser feito por ele. E Jesus entra no Getsemane, no lugar da prensa, com os seus discípulos. E ele deixa alguns aqui, mais precisamente 8. E ele pega 3 e vai mais adiante. E ele diz assim: fiquem aqui e orem comigo. Os discípulos se ajoelham ali e ele vai um pouquinho mais à frente. E ele começa a orar. Ele começa a falar com o Pai e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E quando nós analisamos esse texto, eu costumo falar uma palavra, quando eu prego sobre isso, que nós fomos salvos por uma vírgula. Porque quem estuda gramática
Sabe que a vírgula ela é um intervalo de uma frase, de uma palavra para outra, mas o ponto e vírgula é um intervalo maior. Então, quando você lê a oração de Jesus, ele dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, ponto e vírgula. Pode analisar no texto. E por que tem um ponto e uma vírgula? Porque o intervalo foi maior. O intervalo daquilo que estava sendo processado foi maior. Aí ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim este momento, esta hora. E por que Jesus faz essa oração neste tom, neste pensamento? Por que ele faz esta oração dizendo: Pai, se possível de mim, não permita eu passar por esse momento, passa de mim esta hora? Por que Jesus diz isso? Porque como homem, ele está em um jardim e ele não enxerga o que está na sua frente como homem, porque o jardim é escuro. Mas como Deus, ele enxergou a cruz. Então quando ele enxerga a cruz, ele começa a ver os cravos, os espinhos, os açoites do azorrague que arrancaram fragmentos de carne da sua costa. Ele começa a sentir a agonia da cruz. Ele começa a sentir as dores por antecipação. Ele começa a ver tudo por antecipação. A agonia foi tamanha que os poros dele começaram a estourar. E a gente que prega, a gente tem uma curiosidade. E eu fui buscar na ciência o que aconteceu ali naquele momento. Por que os poros de Jesus estouraram? Por que aconteceu esse processo no corpo de Jesus que você não vai ver em nenhuma outra pessoa da história da humanidade acontecer esse processo? E aí eu fui para a ciência pesquisar, procurar saber por que isso aconteceu. Primeiro, quando os médicos, cientistas que cuidam dessa parte do corpo humano, eles dizem que se o ser humano chegar a uma agonia, a uma tortura, algo muito pesado, muito forte, as menores veias do nosso corpo estão no nosso cérebro, e a circulação do nosso sangue tem que passar por lá. Então quando a pessoa ela tem uma agonia muito grande, um desprazer, uma decepção, alguma coisa terrível que ela sabe que vai acontecer, uma das coisas que começa a acontecer é que o corpo começa a bombear o sangue de uma forma mais rápida. E como às vezes os cérebros são a menor, quando o sangue passa de uma forma mais rápida pelas pequenas veias do cérebro, a pessoa pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral, porque o sangue começa a circular muito rápido e as veias são muito finas. Só que Jesus não podia morrer de AVC, então o corpo dele suporta. A segunda coisa que a medicina diz é que se ele suportar, se um ser humano conseguir passar pelo processo do AVC, as veias mínimas do cérebro suportarem, ela desce para o coração. E aí vem o infarto, porque o coração começa a bombear sangue com muita velocidade, com muito peso, e a pessoa acaba infartando. Mas Jesus também não poderia morrer de infarto. Então ele suporta o primeiro e o segundo processo. E aí o que acontece? A agonia. Os nervos começam a ficar à flor da pele por causa da agonia, por causa daquilo que ele está sentindo, e os poros começam a estourar. Os pequenos glóbulos dentro do seu corpo começam a estourar e o sangue começa a sair pelos seus poros. E por que eu estou dizendo isso? Porque não se esqueça, como eu comecei essa mensagem, nós precisamos entrar no Getsemane para entender que ele está no lugar da prensa. Mas por que ele está no lugar da prensa? Porque ao Senhor agradou moê-lo, e ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E quando Jesus então passa por esse processo, quando o seu corpo suporta isso, seus poros estouram. O suor que está caindo no seu rosto transformam-se em gotículas de sangue. A sua roupa, que possivelmente seria de um tom claro, começa a ficar manchada de vermelho, porque o seu sangue está esvaindo antes mesmo dele ir para a cruz. E agora, irmãos queridos, como homem,
Ele olha e ele vê um jardim escuro. Como um homem, ele olha e ele vê apenas árvores e algumas coisas, os discípulos um pouco mais distantes. Mas como Deus, ele vê a agonia da cruz, ele vê o processo. Então ele ora e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, ponto e vírgula. Por quê? Porque a oração não termina aí. Eu falei ainda há pouco, o ponto e vírgula é um intervalo maior que a vírgula. Então ele para e pensa: Pai, se possível, passa de mim o cálice, ponto e vírgula. Aí ele para, pensa, e ele vê a cruz. Ele vê o cravo, ele vê os espinhos, ele vê os açoites, ele vê a agonia, ele vê as dores, ele vê a blasfêmia, ele vê os discípulos abandonando, ele vê Pedro negando. Ponto e vírgula. Mas quando ele olha mais à frente, ele não vê só a cruz, ele vê além da cruz. E quando ele olha para além da cruz, o que é que ele vê? Ele vê um grupo de irmãos reunidos no século 21, no ano de 2023, no dia 20 de maio, na frente de uma congregação que está sendo construída. E ele vê um grupo de irmãos cantando, ele vê um grupo de pastores pregando, e ele vê uma mensagem sobre ele sendo pregada. Aí ele olha e diz assim: eu preciso ir além da cruz, eu preciso ir mais à frente, aleluia. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Sabe o que ele viu além da cruz? Ele viu no século 21 um mundo perdido. Ele viu no século 21 jovens entrando no seu quarto, trancando a porta e colocando uma corda no pescoço de desespero e suicidando-se. Ele viu no século 21 as esquinas da rua, crianças traficando pedras de crack com 11, 12 anos. Ele viu pais entregando suas filhas de 12, 13 anos para a prostituição. Aí ele olha além da cruz e ele vê uma humanidade perdida. Ele vê uma humanidade sedenta. Ele vê uma humanidade caída. Ele vê o pecado e a iniquidade se multiplicando. Ele diz: eu vou além da cruz, porque eu preciso alcançar o século 21. Eu preciso alcançar o Ivan. Eu preciso alcançar o Neto, o João. Eu preciso alcançar o Manuel, o Jackson. Eu preciso alcançar essa multidão, para que eles possam anunciar que eu desci para buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Ele viu além da cruz. Ele viu pessoas desesperadas do século 21. Ele viu pessoas tomando remédio para poder dormir em desespero. Ele viu uma humanidade caída. E aí ele disse: eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. E ele vai enfrentar o processo da cruz. E quando nós lemos esse mesmo texto do evangelho que escreveu Marcos, ele narra com os detalhes tão duros de ler, queridos. Quando você lê esses detalhes com a sua alma, quando você lê esses detalhes que Marcos fala com o profundo da sua alma e com o seu coração, você percebe o quanto Jesus sofreu. Marcos fala no capítulo de número 14 que os soldados romanos começaram a zombar dele. Os soldados romanos colocaram uma coroa de espinhos, e veio alguém e pegou uma vara, um caniço, e bateu com aquela vara na sua cabeça, que estava com aquela coroa de espinhos. E aqueles espinhos cravaram a sua fronte, a sua cabeça. O sangue agora começa a esvair de uma forma ainda pior. Ele já tinha sido açoitado, porque pela autorização de Pilatos, o azorrague, queridos, é um açoite com 3 tiras de couros, e na ponta dessas 3 tiras mais 4 tiras. São 12 pontas com
pedaços de ossos de carneiro quebrado e pedaços de chumbo. E quando o soldado batia nas costas de Jesus, fragmentos de carne vinham na ponta do azorrague. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, e como o cordeiro mudo, ele foi levado ao matador, e perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Ele suportou tudo em silêncio por causa de mim. A culpa dele ter sido cravado naquela cruz é minha. A culpa dele ter derramado o seu sangue é sua. Cravam ele naquela cruz. O seu coração está batendo mais acelerado. O seu corpo está machucado e ferido. Olhe para cá, igreja. O seu corpo está machucado e ferido. Ele está sangrando, ele está esvaindo em dor. A Bíblia diz que ele derramou a sua alma por nós. Ele sente dores inimagináveis que eu e você nunca imaginamos. E eu ouvi um pastor uma vez falando uma coisa, eu acho que um escritor falando, um pensamento como se alguém estivesse conversando com Jesus e chegasse com Jesus e dissesse assim: Jesus, mas o Senhor fez tudo isso pela humanidade, mas deixa eu te perguntar, e se só existisse um pecador no mundo? E Jesus olhou para aquele homem e disse: eu faria o mesmo sacrifício, porque toda alma tem valor. E o evangelista Marcos, no capítulo 14, diz que cuspiram no rosto dele. Os soldados romanos colocaram uma veste vermelha e eles zombaram dele, dizendo: salve o rei dos judeus. Eles zombavam dele, cobriram o rosto dele, bateram na sua face, esmurraram ele e disseram assim: agora profetiza, quem foi que te bateu? E ele está calado, ele está dolorido, ele está sangrando, mas ele permanece em silêncio. E o Max Lucado, um grande escritor, ele diz o seguinte: o maior brado da história foi dado em silêncio em uma cruz. O mesmo escritor Max Lucado, ele diz que, e perguntaram a ele: qual o tamanho do teu amor? Ele estendeu a mão direita para um lado, a esquerda para o outro, se permitiu ser pregado em uma cruz, derramou até a última gota de sangue e clamou para a humanidade: esse é o tamanho do meu amor. Você sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Não é porque nós somos melhores do que ninguém. Não é porque nós sabemos pregar, não é isso. É porque um dia nós reconhecemos o sacrifício da cruz. É porque um dia nós entendemos que sem a cruz nós não somos nada. É porque um dia nós entendemos que o sofrimento dele foi algo tão extraordinário que nós nos rendemos aos pés da cruz. E eu quero dizer a você que nos ouve nessa noite que este sacrifício, ele continua valendo para toda a eternidade. Livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, está escrito que havia um cordeiro morto antes da presciência. Você que nos ouve através desse aparelho nessa noite, você que não é cristão ainda, que está aqui nos ouvindo, escute essa mensagem não com seus ouvidos, escute ela com a sua alma, escute ela com o seu coração. O Calvário ainda brada, a cruz ainda brada, ainda existe amor emanando da cruz, ainda existe perdão emanando da cruz. Aleluia. Ainda existe um Cristo de braços abertos.
Mas ele não está mais pendurado em uma cruz. Ele está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ainda existe um cordeiro. Ainda existe um cordeiro, aleluia, mas ele está vivo. O sacrifício da cruz continua de pé. O sacrifício da cruz continua perdoando pecados. O sacrifício da cruz continua arrancando pecadores do inferno. E eu acredito que essas mensagens que estão sendo pregadas em todas as cruzadas, os cultos de missões que estão sendo feitos dentro das congregações, vão trazer resultados, aleluia, porque o sacrifício perfeito do Cordeiro, o sangue imaculado do Cordeiro derramado na cruz, ele continua sendo derramado sobre os pecadores, ele continua perdoando pecados, ele continua arrancando pecadores do pecado. Jesus conta com a sua igreja. Jesus conta com a sua igreja. Quando ele está na cruz machucado e ferido, tem pessoas lá embaixo zombando dele. Os discípulos o abandonaram, os discípulos fugiram. Mas tem um discípulo que está ao pé da cruz. E ele olha para aquele discípulo e diz assim: filho, eis aí a tua mãe. E aquele discípulo, eu imagino, porque aquele discípulo viu Jesus andar sobre as águas. Aquele discípulo viu Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, de Jairo, perdão. Aquele discípulo viu Jesus poderoso no monte da transfiguração. Aquele discípulo viu Jesus chamar Lázaro da sepultura depois de 4 dias. Agora aquele discípulo está olhando, ele está vendo o seu Cristo crucificado, desfigurado. Ele está vendo o seu Cristo esvaindo em dor, ensanguentado, machucado e ferido. Mas ele não saiu dos pés da cruz. E anos depois, esse mesmo discípulo está com aproximadamente 92 anos de idade. E ele está numa ilha chamada Patmos, sozinho, solitário. E ele ouve uma voz dizendo: João. Ele diz: eu caí como morto e fui arrebatado em espírito. E quando ele olha, quando ele abre os seus olhos, ele está diante do trono de Deus, no capítulo 4, a partir do versículo 2 de Apocalipse. E ele diz: eu fui arrebatado até os céus, e foi posto um trono no céu e um assentado sobre o trono. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso para você nessa noite? Só vai poder chegar diante do trono quem permanecer aos pés da cruz. Você quer um dia estar diante do trono do Cordeiro? Permaneça aos pés da cruz. Eu convido a igreja a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus nesse momento. O Espírito Santo está falando a corações aqui nessa noite. Permaneça aos pés da cruz. Permaneça firmado aos pés da cruz. Aleluia. Aleluia. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas o sangue dele ainda perdoa pecados. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Se você ouviu esta palavra, nós queremos orar por você. Nós queremos interceder pela sua vida.